Bom, então, nessa segunda etapa da disciplina, né, depois da prova, a gente vai começar falando, um dos temas está associado à questão dos biomas, né, biomas mundiais. Nesse ponto é importante a gente relembrar alguns dos conceitos, né, que vêm dessa questão de definições que na ecologia a gente usa bastante. E aí a gente tem esses dois níveis de organização que eles são muito interligados, que é a questão do ecossistema e do bioma, né? O ecossistema, ele é um conjunto, né, dos elementos bióticos e abióticos de um determinado local, né? E quando a gente junta esses elementos bióticos e abióticos com os padrões de formação vegetal, a gente constitui o que a gente tradicionalmente passou a entender como biomas, né, e classificar como biomas, né. É bem importante, a gente já falou sobre essa questão da temperatura e precipitação influenciando os padrões de formação vegetal, quando a gente falou da questão dos fatores ecológicos, né, temperatura, luminosidade, e como isso acaba influenciando os padrões de vegetação. E a questão de definição desses biomas, em nível tanto mundial quanto no caso do Brasil. É importante a gente ter claro que quando a gente está falando de um bioma, dentro dele, dentro desse bioma, na ocorrência desse bioma, existem vários ecossistemas associados, né? Tanto ecossistemas terrestres quanto ecossistemas aquáticos, né, associados dentro desse bioma, mas que mantém uma certa uniformidade de características. Então, os ecossistemas são os organismos, né? Então, a comunidade biótica, junto com a comunidade abiótica, que é o meio físico, estruturado numa questão de cadeias tróficas, né? Numa estrutura trófica, cadeias e teias tróficas, que a gente também já viu, gerando uma certa diversidade biótica, né? Ou diversidade de organismos, e os ciclos biogeoquímicos, que é a composição desses elementos dentro desse ambiente, né, que também a gente já discutiu nas aulas passadas. Do ponto de vista estrutural, ou seja, quais são os elementos que compõem um ecossistema, a gente tem as substâncias inorgânicas, as substâncias orgânicas, o clima, o substrato, né, o local onde ocorre esse ecossistema, e os componentes bióticos. Todos esses aspectos a gente já discutiu previamente em outras aulas. Em termos funcionais, né, então, quando a gente coloca todos esses elementos bióticos e abióticos juntos, né, eles interagem e criam os elementos funcionais. A gente já falou da questão de fluxo de energia e cadeia de alimentos, né, quando discutiu cadeias e teias tróficas. A gente já falou da ciclagem de nutrientes, quando a gente discutiu os ciclos biogeoquímicos, e a gente ainda vai discutir a questão dos padrões de diversidade e sucessão ao longo do tempo, mais para frente na disciplina. Tem um outro ponto que é bem importante e interessante. Muitas vezes a gente ouve falar, tanto na televisão quanto em revistas, né, ou em algumas palestras, sobre a prestação de serviços ecossistêmicos, ou seja, quanto daquelas atividades e fenômenos que ocorrem dentro de um ecossistema acabam trazendo ou beneficiando aos seres humanos, né? E isso é conhecido como serviços ecossistêmicos. Muitas vezes a gente ignora isso, né, do ponto de vista, né, da importância que isso tem para nós,
porque às vezes é difícil a gente conseguir visualizar claramente isso e mesmo quantificar quanto isso vale, né? Por exemplo, se a gente usar apenas um exemplo, a questão da polinização, né? A gente é extremamente dependente desse serviço que é prestado pelos ecossistemas, e aí, né, com uma grande importância a questão dos insetos, né? Os fenômenos de polinização associados aos insetos. No entanto, pouca gente valoriza essa questão dos insetos, porque é uma coisa que é difícil de a gente, né, as pessoas, de uma forma geral, visualizar isso acontecendo. No entanto, é bem mais fácil, né, a gente ver a questão de recursos hídricos, por exemplo, a água, e principalmente aí a água de qualidade, né, especialmente quando ela falta, e a gente percebe mais claramente a importância desse recurso. Basicamente, os ecossistemas podem ser divididos em 3 grupos: os terrestres, os aquáticos e os artificiais, ou seja, aqueles que são induzidos, produzidos por atividades humanas, né, também chamados tecnossistemas. Subdividindo ainda um pouco mais a questão dos ecossistemas mundiais, a gente pode ter os aquáticos divididos entre marinhos e doces, e aí o marinho, né, com água salgada ou salobra, e a água doce, no caso dos rios, lagos, né, áreas úmidas como os banhados, e os ecossistemas terrestres, né, que formam esses biomas mundiais. Então, novamente, essas conceituações, né, então, dentro desse elemento bioma, né, desse conceito de bioma, a gente tem esses diversos, ou pode ter esses diversos ecossistemas associados. Um exemplo disso, né, nós estamos inseridos na floresta ombrófila mista, que é um ecossistema associado ao bioma Mata Atlântica dentro do Brasil. A gente também discutiu essa figura lá na aula sobre os fatores ecológicos, mas basicamente 2 elementos muito importantes do nosso clima, que é a precipitação e a temperatura, são fundamentais para determinar esses padrões de vegetação que vão ocorrer ao longo do planeta. Então, por exemplo, florestas tropicais são tipicamente características de alta temperatura e alta precipitação, né? Os desertos, por exemplo, mantêm altas temperaturas, mas tem baixa precipitação, né? Então, esses 2 elementos abióticos são determinantes para a questão da distribuição desses padrões de vegetação ao longo do globo. E se a gente lembrar, então, a questão do clima, os padrões de vegetação, fatores bióticos e abióticos, é que vão acabar caracterizando cada um dos biomas. Dessa forma, os biomas atuais, os biomas mundiais atuais, podem ser classificados, né, da seguinte forma. Isso tem algumas variações dependendo quem é o autor. Tem mais de uma proposta de classificação desses biomas, mas talvez uma das mais aceitas seja essa que está colocada aí para vocês, em termos gerais. Então, a tundra, né, característica dessas regiões de altas latitudes, lá no hemisfério norte, temperaturas muito baixas, praticamente quase todo ano. Tem uma estação mais amena, que é chamada de verão, onde que a gente tem um curto período de tempo onde o gelo derrete e existe a possibilidade dessa vegetação se desenvolver. Vegetação essa marcada basicamente por ervas, líquens e musgos, ou seja, vegetais, né, de porte bastante baixo, herbáceo, né, não tem muitas vezes estrutura para crescimento e desenvolvimento de
espécies vegetais de maior porte, como, por exemplo, árvores, né? A maior parte dos animais, ou ele hiberna ou ele migra, então ele tem que se adaptar muito bem a essas condições extremas, né, dentro do nosso planeta, nessa região da tundra. Aqui alguns exemplos, né, como o urso polar, por exemplo, o bisão almascarado, né, algumas raposas do Ártico, por exemplo, são alguns elementos que compõem a fauna associada a esse bioma. Logo abaixo, em termos de latitude, né, vem a taiga, ou floresta de conífera, chamada dessa forma basicamente porque, em termos vegetais, né, o que predominam são espécies de coníferas, e as coníferas são extremamente adaptadas a esse tipo de ambiente, né, por não possuírem grandes galhos, né, essas árvores evitam o acúmulo de neve. Isso faz com que se evite, né, a quebra desses indivíduos por causa do peso da neve na época do inverno, na época do frio, que também é longo, né, bastante intenso, neva bastante e possui um verão muito curto, né. Nós vamos ver esse tipo de bioma, especialmente no Canadá e no Alasca, isso aqui na América, né, e lá na região lá da Rússia, da China, né, regiões de latitudes altas. Tem bastante aves insetívoras, né, cervos, ursos, lobos. Então, aqui alguns exemplos de animais associados a esse bioma. A floresta temperada ou caducifólia, então é uma floresta onde que tem invernos frios, no entanto não tão longos quanto os demais, né? E verões mais amenos, né? A maior parte das árvores aqui é caducifólia, então a gente tem algumas coníferas, mas já tem várias que não são mais coníferas, são angiospermas, né? E justamente essas árvores de folhas largas, como muitas vezes são denominadas, para evitar a perda de nutrientes e mesmo a morte dessas plantas, elas fazem um fenômeno que é absorver os nutrientes presentes nas folhas e depois deixá-las cair. Então, esse fenômeno é o fenômeno de perder as folhas durante essa estação fria, né? Justamente para evitar a morte dos indivíduos. Isso confere na paisagem essa característica de tons vermelhos e amarelos, especialmente no outono, que é esse momento onde a planta está se preparando para o inverno. Então, é um tipo de bioma muito comum na parte leste dos Estados Unidos e praticamente toda a Europa, né, a Europa Oriental. Aqui alguns animais associados a esse tipo de vegetação. Os campos temperados ou pradarias, como o próprio nome já sugere, são regiões onde predomina essa característica de campo, ou seja, uma vegetação mais herbácea, arbustiva. Eventualmente, né, a gente vê algumas árvores, muitas vezes associadas a um vale de um rio, né, um pequeno curso d'água, formando pequenos capões, né. É bem predominante na região central dos Estados Unidos, na região aqui do Pampa, né, que envolve o Rio Grande do Sul, Argentina, Uruguai, também um pouco lá na África e na Europa e Ásia. E aqui alguns animais associados a esse tipo de bioma, nesse caso a maior parte deles animais herbívoros, e herbívoros inclusive de grande porte, como o bisão e a mesma capivara. Já os campos tropicais, a diferença básica é a questão da temperatura, né? Então, eles ocorrem nas regiões tropicais, também é característico de predomínio de gramíneas, né? Poucas árvores, são chamados também de savanas, né?
Talvez a mais típica é a savana africana, aquela que muitas vezes a gente vê nos documentários sobre vida selvagem e tudo mais, mas a gente tem dentro do Brasil, né, o bioma Cerrado e Caatinga característicos desse bioma savânico, né. Uma outra coisa interessante é que o fogo é um elemento frequente nesses ambientes, ele atua, né, de certa forma, controlando essa vegetação mais arbórea, arbustiva, e mantendo essa vegetação mais herbácea disponível, especialmente para os grandes mamíferos que são pastadores ou herbívoros, né? Então, alguns exemplos de animais associados às savanas. No caso de cima, são animais da savana africana, e no caso da linha de baixo, digamos assim, são os animais associados à savana brasileira ou cerrado, né? Já o chaparral é uma vegetação, um bioma associado às regiões de clima mais mediterrâneo, que são regiões onde a gente tem invernos frios, relativamente frios, mas bastante secos, né? Especialmente o verão é bastante seco. Então pega toda aquela região no entorno do mar Mediterrâneo, lá entre Europa e África, uma parte relativamente pequena lá nos Estados Unidos, na costa oeste, onde fica a Califórnia, né, o estado da Califórnia, um pouco aqui na América do Sul, onde a gente tem Chile e Argentina, e lá na Austrália, também a gente vê na região mais sul da Austrália. O interessante dessa vegetação mediterrânea é que não são árvores de grande porte, né? Ela é uma vegetação mais arbustiva, né? No entanto, a gente tem algumas espécies bastante famosas que ocorrem dentro desses tipos de ambiente, como são as oliveiras, né? Nessa imagem de cima, à direita, a gente vê oliveiras centenárias, assim, de milhares, às vezes de milhares de anos, e também a cortiça, né? A cortiça que a gente utiliza normalmente para fazer as rolhas, né? É uma outra árvore bem típica desse tipo de vegetação. Os desertos, né, são regiões onde a gente tem clima seco e quente, né, os desertos tropicais, né. Uma outra questão interessante relacionada aos desertos é que a gente pode ter uma grande amplitude da temperatura, ou seja, durante o dia ser extremamente quente e à noite muitas vezes é frio, né. Isso é porque a gente não tem uma cobertura de nuvens pela falta de umidade e porque esse solo mais arenoso tem dificuldade de reter o calor que acaba acontecendo durante o dia. É muito comum poucas espécies vegetais, né, e a presença, por exemplo, dos cactos ou de outras plantas suculentas associadas a esse tipo de bioma. Alguns animais, todos eles, ou a grande maioria deles, com estruturas, né, de adaptação para a perda de calor. E alguns deles também acabam tendo, né, desenvolvendo o hábito noturno, que é o momento do dia onde as temperaturas são mais amenas. As florestas tropicais, né, que pelo próprio nome já induz, ficam nas regiões tropicais do planeta, com características de alta temperatura e alta umidade. Outra questão muito importante relacionada às florestas tropicais é a diversidade de espécies que a gente encontra. E aí a diversidade tanto de espécies vegetais quanto de animais, né? É um ambiente com grande possibilidade de diferentes nichos, então ambientes distintos, com diversidade de espécies e diversidade de interações. Também muitos eventos, né, de coevolução, onde a gente tem animais específicos, por exemplo, associados à questão de polinização de alguma flor, de uma planta, né, que desenvolveu isso ao longo do tempo. Então é bem
são as regiões de maior diversidade do planeta, né, tanto animal quanto vegetal. Bom, isso um breve resumo, né, de como são caracterizados a questão dos biomas mundiais, só para então dar uma introdução na atividade propriamente que vocês têm que desenvolver ao longo dessa semana, associado a esse tema. Então aqui vocês têm os biomas mundiais distribuídos no planeta dessa forma, mas o exercício propriamente dito, deixa eu compartilhar aqui a outra tela agora. O exercício, basicamente, que vocês têm que desenvolver ao longo dessa semana, está já disponível lá no Moodle para vocês, está associado a esse arquivo Word, né, onde que vocês têm os diferentes biomas distribuídos no mundo, né. Então, primeiro tem aqui os mapas, né, o mapa mundi e os diferentes biomas representados na cor vermelha, e na sequência, várias páginas onde para cada um desses biomas vocês vão colocar as diversas características associadas a ele. Desde o nome lá no início, né, e sinonímia, ou seja, se tem algum outro nome além do mais tradicional que é utilizado, muitas vezes, em algumas situações, né, tem mais de um nome associado. Se existe um bioma brasileiro, então, para algumas situações, como por exemplo tundra e taiga, a gente não tem ocorrência desses dois biomas no Brasil. Então aqui você colocaria, né, se fosse o caso, não tem ocorrência no Brasil, não ocorre esse bioma no Brasil. A questão da temperatura, né, como ela é no verão e no inverno, se ela é constante ao longo do ano, se a temperatura média, né, então várias informações, pluviosidade, que tem a ver com a questão da chuva, né, como se ela é mais intensa, menos intensa, concentrada no verão, no inverno, ou outra informação. Características da vegetação, em que locais do mundo ocorre esse bioma, características e exemplos de fauna e principais ameaças, né? Se esse bioma tem alguma ameaça associada à ocorrência dele ou das espécies que nele estão presentes. Então, para cada bioma vai ser preenchido uma tabelinha dessas. E o mais interessante desse exercício é que vocês, de alguma forma, consigam construir, né, um material de estudo para cada um desses biomas, o que vai auxiliar vocês, obviamente, desculpem, a desenvolver, né, as informações básicas para cada um desses locais. Deixa eu, então, parar a apresentação aqui.